Festival de Cinema Alternativo. Cinema, teatro, música, isso faz parte do processo educacional? Vocês acham que a educação, seja na escola, nos diversos espaços, em geral ela reconhece essas diferenças, ela se aprofunda para saber das coisas, para não ter preconceitos? Eu conheci um menino chamado Danilo na escola, e ele é muito legal. Como é que eu não posso aprender a minha vida, a minha história? Então a educação está muito além disso, da instituição de ensino, e muito além das barreiras da sala de aula. Que essas ideias de vocês, o que vocês forem discutir aqui, o que vocês forem discutir com a comunidade escolar, os outros estudantes, professores e tal, que a gente leve isso até, junto com o Unicef, até o Ministério da Educação, para a gente influenciar na mudança curricular do ensino médio, na política de educação do ensino médio. A gente tirar um pouco o foco dos deputados e trazer para a gente, para a juventude, para dar voz à nossa necessidade. Eu acho que essas rodas de conversas, oficinas são boas para mostrar alguns direitos que muitos de nós temos e a gente não sabe, a gente não conhece. É bom para mostrar esses direitos. Nós, alunos, temos algo para ensinar também para os professores, porque eles estão vindo já de uma época antiga, a gente está chegando agora, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para ensinar também. Discutir sobre que a educação de qualidade vai muito além de você ter um professor bom, vai muito além de você ter livros bons, vai desde a merenda que vocês pegam até o transporte que vocês pegam para vir para cá. Muitas pessoas pensam que só quem estuda à noite é maloqueiro, vagabundo e tal, entendeu? Acho que às vezes a pessoa vem pra noite porque o trabalho tem muita responsabilidade durante o dia, entendeu? Para concentrar um pouco mais a nossa discussão, nos separarmos aqui em grupinhos, coisa rápida, eu vou passar para vocês uma folha de flipchart e queria que vocês, nesses grupos pequenos, discutissem o que vocês acham que é a educação de qualidade. A escola chega a ser perto? Chega. Pra mim, que eu sou uma das primeiras que moram. E pras pessoas que moram lá atrás, lá embaixo, como é que fica a questão, né? Você pega um transporte super lotado, aí você chega aqui, tem que ir pra escola, você já chega cansado. O professor é pouco valorizado no Brasil. Nesse sentido, não podemos pensar que o professor vai viver de amor, né? Ninguém vive de amor. Tá, eu amo ser professor, mas cadê o salário? Cadê o incentivo? Nós temos segurança sim aqui dentro da escola, tá? E quando nós saímos ali no portão? Por que a gente não usa a tecnologia no ensino, já que é um assunto que a gente usa muito, é uma coisa que a gente tá ali 24 horas, né? É uma escola ainda presa no século XIX, no século XX, com alunos do século XXI que demandam outra coisa e a escola não consegue acompanhar. De fato, sim, a escola não sendo atrativa é mais um motivo para que o aluno evada e pare de estudar. Nós aqui somos de uma ONG chamada INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e a gente faz oficinas de direitos humanos, direito à educação. A gente já fez aqui no Darcy Ribeiro antes. O trabalho do INESC ele traz para dentro da escola uma possibilidade de você pensar a educação de forma mais ampla e discutir ela também de forma mais ampla, dar voz para os estudantes também. Será que a sociedade, o Estado, oferece para a gente direitos iguais para as diferentes pessoas? Não. Precisamos brigar para que, de fato, os direitos sejam iguais para todos, independente das diferenças. Um exemplo é o estudo. Direito. Educação é um direito. Educação pública de qualidade, então, seria esse nosso direito. Saúde, transporte, segurança. O que mais que a gente faz na escola, além de aprender o que está dentro do livro? O que mais que acontece dentro da escola que é importante para a nossa vida? E por que é importante a gente saber o que está na legislação? Por que é bom a gente conhecer a legislação? Assim, da mesma forma que os deveres que você tem que cumprir, os direitos que você tem que exigir também.
Nós aprovamos em 2014 o Plano Nacional de Educação, que vai valer para os próximos 10 anos. Então, lá tem 20 metas sobre todos os níveis de ensino. E é muito legal que vocês saibam que estão nessas metas, para vocês verem se está sendo cumprido e se vocês estão sendo atendidos naquilo que está lá previsto na política. Para um cidadão, para ele ter ciência do que, quais são os direitos dele, o que ele pode fazer ou não, o que ele tem que exercer ou não. E isso, muitas das vezes, o que falta é isso, é muitas das vezes instigar a gente. O que vocês entendem por direito à cidade? O que seria isso? Qual a relação da escola e das escolas com esse espaço público, que é a cidade? E o que é para vocês uma cidade democrática? Transporte, segurança, saneamento básico, água, luz nas casas, tudo. Direito à moradia de qualidade. Ter direito à cidade é ter direito ter direito. Tipo, o conjunto das coisas básicas que você precisa, né? Necessárias, públicas, de boa qualidade. E a gente que conhece a cidade como que tá, a gente que vê o caos que tá, a gente que tá vendo como que tá a questão tipo de segurança, questão de educação, essas coisas. Então, quem deveria opinar era a gente. Muitos desses alunos de 15 a 17 anos também param de estudar, por conta, às vezes, muitos trabalham. Aí, entre a escola e o trabalho, muitas vezes eles optam por trabalhar e não estudar, entendeu? Levar as crianças pra, não sei, ir num museu, no teatro, no cinema, porque tem muitas crianças que nem conhecem a cidade onde vive, né? Os colégios que tem sala de informática, sala aqui de ciências, biblioteca, tipo, para nós é algo normal, mas tem gente que não tem luz, não tem água. Essas oficinas bem focalizadas no direito à educação era por conta desse relatório que foi feito pelo Unesco e pelo Unicef em vários países do mundo, inclusive o Brasil, sobre a situação das crianças e dos adolescentes com relação à escola. Se quem está fora, quem está dentro da escola. Só que, será que todo mundo está na escola mesmo? E será que todo mundo tem acesso mesmo? Quem aqui nunca fez uma pesquisa? Eu vou dar para vocês alguns dados recentes do Distrito Federal e aí vocês vão levantar dados sobre educação no DF, no Itapuã e no Paranoá. Ao todo, no Distrito Federal, são 1.108 escolas. E a gente vê que mais da metade são de escolas públicas. 50,2% é o ensino incompleto, ou seja, não chegou nem a 8ª série. E 14,8% tem o ensino médio completo. E apenas 7,7% tem o ensino superior. 1.933 crianças esperando uma creche. Tem uma creche só e necessitaria de 8 creches. Vamos dividir em equipes, certo? O total de estudantes que nós temos na escola hoje é de 430, hoje no noturno. Um grupo vai pegar professores e professoras, outros estudantes e estudantas e outros funcionários e funcionários.
Então, olha só, nós pegamos 220 estudantes, olha que curioso, de um total de 440 do noturno. 7 funcionários e funcionárias, de um total de 36, que já dá uma menor porcentagem, né? E pegamos 14 professores e professoras, de um total de 25, que dá um pouco mais de 50%. Mais ou menos 49%. Talvez mais de 80% dos professores que aqui trabalham moram no Plano, na Asa Norte, na Asa Sul ou em outros lugares. Então, talvez não conheçam tão bem a comunidade e nem os estudantes que aqui estudam, né? Conhecem de sala de aula e tal. 31 de 220 que se consideram brancos aqui, que se autoafirmam brancos e brancos. Curiosamente, a Universidade de Brasília é o inverso disso. Na pesquisa feita do ano passado, 15% da Universidade de Brasília é negra. Quando os funcionários e as funcionárias dizem que as influências, o desinteresse, os namoros, que são a causa da educação de qualidade, eles estão concordando ou estão discordando de tudo que a gente discutiu aqui? O que significou? Você, estudante, ir lá fazer uma pergunta para os funcionários, né? Vocês, estudantes, irem fazer uma pergunta para os professores e professores. O que isso representou do ponto de vista do diálogo? Desde a participação dos pais, a uma estrutura adequada, a formação do professor que está atendendo aquele aluno, entendendo a realidade onde ele está inserido. Tentar tornar essa escola de fato atrativa e trazer da comunidade para dentro da escola algo que realmente interessa para os alunos. E a ideia é que a gente troque conhecimentos, e não alguém ensine e outros aprendam, né? É uma troca coletiva, uma construção coletiva. Obrigada, gente. Valeu.